Prefeitura de Ribeirão decidiu romper contratos com as empresas que faziam a limpeza dos parques Maurílio Biagi, Carlos Raia e Tom Jobim. As reclamações dos usuários sobre a falta de manutenção teriam motivado o fim dos acordos. Considerado um dos principais pontos de lazer da Zona Sul de Ribeirão Preto, o Parque Carlos Raia já dá sinais da ausência de cuidados e pode piorar. A Prefeitura rompeu o contrato com a empresa que fazia a limpeza da área. O acordo estipulava um gasto de R$ 365 mil pelo prazo de 12 meses, mas não estava sendo cumprido. A administração ainda aplicou como penalidade o impedimento da CES Starling Serviços de Paisagismo participar de licitações com o governo municipal por 1 ano. A empresa ainda era responsável pela manutenção do Maurílio Biagi na região central, mas o pacto também chegou ao fim. Com a conservação do espaço, a previsão orçamentária era de R$ 445 mil. Recebíamos diariamente várias reclamações. A engenharia que fiscaliza esses 2 parques identificaram o não cumprimento do contrato, notificou a empresa, comunicou e exigiu o cumprimento, o que não ocorreu por diversas vezes, sendo necessário a rescisão unilateral dos contratos. A Prefeitura também publicou no Diário Oficial uma rescisão amigável com a empresa Edson Gonçalves, contratada por R$ 450 mil para a limpeza do Tom Jobim. O executivo garante que o trabalho de conservação das áreas públicas será mantido por equipes da Coordenadoria de Limpeza Urbana e que em breve fará uma nova licitação. Estamos trabalhando num novo projeto que contemple mais ações dentro dos parques, né? Não só a manutenção da vegetação e da limpeza dos sanitários, mas também a manutenção elétrica, hidráulica, de iluminação, reparos imediatos quando houver vandalismo no parque, a quebra de lâmpadas, furto de fios. O retrato do abandono fica mais evidente aqui no Parque Tom Jobim, zona oeste da cidade. Apesar da Prefeitura afirmar que o contrato com a empresa responsável pela manutenção da área foi rompido de forma amigável, é possível notar que esse acordo, que venceria daqui 3 meses, não estava sendo cumprido há muito tempo. Olha só a situação destes bancos e a quantidade de mato. Os frequentadores reclamam e com muita razão. Com certeza, tá muito entulho, sujeira, mato alto. É complicado de andar aqui. E também algumas pessoas inadequadas também que ficam no meio do mato. Inclusive daqui fazendo uma meia hora, a polícia pegou 4 rapazinhos lá fumando drogas. A gente fica com mais receio, né, em relação a bichos, a gente sabe que pode, né. E os bancos principalmente, né, é um lugar que deveria estar arrumado, a gente poder descansar e aproveitar o parque, mas infelizmente não tem condições. Para esse advogado, a Prefeitura pode e deve romper os contratos quando não são cumpridos. Porém, a fiscalização deve ser mais eficaz. Isso é um problema generalizado que a gente tem, que não é só a nossa prefeitura, são várias prefeituras. A maioria das prefeituras tem um problema que é a lentidão no acompanhamento da prestação do serviço público. Geralmente se demora muito para conseguir perceber que o serviço não está sendo prestado adequadamente. Isso é muito ruim para o cidadão, que fica sem o serviço muitas vezes ou com um serviço completamente inadequado. O tributarista também alerta para o risco de aglutinar os serviços de conservação dos parques e deixar apenas uma única empresa responsável pela manutenção. Talvez tenha uma economia no contrato, porque como vai ser um serviço maior, talvez haja uma economia. Mas pode ser ruim, porque se essa empresa não prestar o serviço de forma adequada, nós vamos ter um prejuízo em todos os parques, né? Isso seria bem ruim para a população. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A empresa Edson Gonçalves da Silva disse que cumpriu todas as exigências e prazos e que paralisou os serviços no Parque Tom Jobim por problemas financeiros decorrentes de atrasos nos pagamentos da Prefeitura. Já a CES Starling Serviços de Paisagismo, responsável pela manutenção do Carlos Raia e do Maurílio Biagi, não se manifestou até o fechamento desta edição. Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Pois parece que a Prefeitura deu início ao ano tentando aí resolver essas pendências desses contratos. Logo no início de janeiro, cancelou também o contrato com a empresa que fazia o serviço de recapeamento. Boa tarde, Jair. Por fim, essas licitações que não são cumpridas de acordo, tem quais explicações? Boa tarde, Ximene. Boa tarde, Púcia, a todos aqueles que nos ouvem.
A primeira implicação é a perda de qualidade de vida para o cidadão. O primeiro ponto é esse: se alguém não faz alguma coisa no que é público, a gente sente na vida privada. No caso do asfalto, é um buraco na rua; no caso do parque, é uma sujeira, um animal peçonhento, um rato, alguma coisa que pode acontecer, uma dengue ou qualquer coisa assim, que acaba comprometendo a vida privada por conta desse problema público. Agora, os contratos dos parques, que somavam R$1.250.000, pode significar prejuízos para os cofres públicos? Eu não sei efetivamente como mensurar esse prejuízo. O que eu acho que deveria ser feito, em primeiro lugar, é uma auditoria. Vai uma sugestão para a Câmara fazer essa auditoria sobre os motivos da ruptura do contrato. Porque, na realidade, quando tem o cancelamento de um contrato, é ruim para todas as partes. Para quem estava contratado, para quem contratou, para o munícipe. Então, eu acredito que antes de avaliar qual vai ser o impacto negativo nos cofres públicos, seria importante fazer uma auditoria para apurar a responsabilidade de quem levou à ocorrência desse evento. E é possível economizar absorvendo esses serviços, deixando para a limpeza, a própria coordenadoria ou recapeamento para a infraestrutura? A parte de limpeza eu acredito que não seja muito difícil. É só ter um pouco de competência de logística e gestão de pessoas que dá para fazer. Até porque a prefeitura tem muita gente empregada que poderia ser usada. A parte de pavimentação e recapeamento eu tenho dúvida porque exige serviço técnico especializado. Eu não sei qual é o nível de competência técnica que nós temos hoje no poder público para executar esse tipo de obra. Agora, o maior problema dos contratos estão na execução de serviços ou no planejamento das necessidades? Eu acredito que estão nos dois, porque nós tivemos agora o aumento da taxa da inflação, nós tivemos dificuldade de honrar compromissos, nós temos pendências de pagamento da prefeitura, então acho que as partes envolvidas acabaram tendo prejuízo não esperado por conta do cenário que nós temos hoje. Tá certo, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos falar sobre uma cafeteira, a compra de uma cafeteira que deu o que falar em Nuporanga. Pucci. Queiximene.